O impacto da globalização na doutrina social da Igreja é o tema que queremos analisar e, como sempre, ao longo das últimas semanas, com o contributo do Padre Hermínio Rico e de Francisco Sá Filho de Cabral. Muito boa tarde. Obrigado por estarem uma vez mais aqui no programa Eclésia, onde queremos, de facto, dar espaço a temas da doutrina social da Igreja. E esta temática, Francisco, o tema da globalização, foi um tema novo que, a páginas tantas, a doutrina social da Igreja teve de incluir. Eu acho que a Igreja, em relação à globalização, é pioneira. Enquanto, no século XIX, como já dissemos num programa anterior, a Igreja, enfim, apareceu um bocadinho atrasada em relação à questão social, à questão dos trabalhadores, dos operários, à questão operária. No fim do século XX, a partir daí, a Igreja, digamos que é das poucas vozes credíveis a nível mundial que fala sobre a globalização. A Igreja é a favor da globalização, aliás, o cristianismo, enfim, é uma forma de globalização, é para todo o mundo, não é só para uma região, para um país ou para um continente. Mas os Papas têm vindo a falar, sobretudo nas mensagens da paz do dia 1 de janeiro, que começaram com Paulo VI, há bastantes anos, mas há aí matéria muito concreta, no sentido de que é preciso enquadrar politicamente a globalização. Isto é, se não se enquadra... Ir além da economia... Ir além da economia. Não deixar que a economia seja domine tudo, porque as redes multinacionais, os grandes operadores financeiros, não respondem perante os cidadãos, nem têm que responder. Respondem quando muito perante acionistas, nem sei se respondem, mas enfim, às vezes não respondem. Mas se são eles que determinam a nossa vida, se são transações financeiras que são feitas de uma forma muito pouco transparente, e como é normal, são negócios, não é? E a política perde um bocado de sentido, a política e a própria democracia. E isso vem em inúmeros textos da audiência da Igreja que estão incorporados, nomeadamente, até cito o mais recente, no final do ano passado, a Comissão Pontifícia Justiça e Paz apresentou uma proposta para se começar a trabalhar no sentido de haver um organismo internacional com autoridade sobre as finanças mundiais. É uma coisa que é um caminho. Uma entidade reguladora. Uma entidade reguladora a nível mundial. Claro que não estamos ainda aí, mas é preciso chamar a atenção das pessoas que isto é necessário. E trabalhar nesse sentido. Naturalmente que aquele período de George W. Bush à frente dos Estados Unidos, em que prevaleceu a ideia de que não queremos saber das organizações internacionais, não queremos saber de alianças, nós vamos, quem quiser venha connosco, quem não quiser não venha. Enfim, isso foi muito negativo para esse enquadramento político internacional. Eu recordo que eu suponho que a Gaudente Spes chama as organizações internacionais benfeitoras da humanidade. Elas não funcionam todas bem, precisam ser reformadas. Nem a ONU, por vezes, consegue desempenhar essa função. Não, a ONU tem muitas falhas e precisava de ser reformada, mas há décadas que se está a falar nisso e a coisa não avança. Ainda sobre este problema e o tema da globalização, Padre Hermínio, precisamente numa mensagem para o Dia Mundial da Paz, em 1988 e 98, João Paulo II diz: o desafio é assegurar uma globalização na solidariedade, uma globalização sem marginalização. Exatamente. Essa frase ficou célebre e é quase que o slogan da posição cristã ou católica sobre a globalização da solidariedade, sem marginalização. A globalização é uma ideia que é intrínseca ao cristianismo. Portanto, é uma coisa bem-vinda. Aliás, o desejo do cristianismo é esta globalização de uma família humana sem limites, onde se superam os laços de sangue, ou étnicos, ou nacionalistas. A unidade do género. A unidade. A Igreja chama-se católica, isto é universal, até se podia dizer a Igreja global. É o sinónimo disto. É algo que estava no desejo cristão e que hoje se começa a tornar cada vez mais possível. Infelizmente, começou-se a tornar
concreto pelos aspectos menos justos, não é? A globalização financeira que acabou por excluir ou por criar dificuldades para todos. Há pouco mais de 50 anos, na encíclica Pacem in Terris do Papa João XXIII, ele próprio já sugeria no final, percebendo este mundo que cada vez mais se aproximava, se unia, da necessidade de haver uma autoridade que lhe correspondesse ao mesmo nível. Isso foi visto como uma enorme utopia nessa altura, continua a ser visto como uma enorme utopia, mas é um grande desafio, porque o mundo não pode estar a funcionar como um só, sem haver uma só autoridade que também olhe para as coisas a essa dimensão. É depois regulado por alguns interesses? É regulado por interesses e, sobretudo, há aqui um desafio muito importante que o Papa Bento XVI, de alguma maneira, já começou a tentar pegar, mas ainda não de uma forma totalmente explícita, que é, nós ainda estamos num mundo que tudo aquilo que faz a nível global falo de uma forma internacional. Isto é, são os próprios Estados que chegam a um acordo, prescindem de alguma soberania ou encontram aspectos onde estão todos de acordo. Mas o ponto de partida são as nações. Aquilo que o Papa Bento XVI propõe é este conceito de que, de facto, o que é mais fundamental na existência da humanidade é que nós somos uma única família humana. As nações vêm depois. Isso é uma organização conjuntural, até se calhar historicamente. Enquanto não conseguirmos pensar a globalização a partir desta ideia de que somos uma única família humana, global, que tem um planeta limitado, que tem que aprender a geri-lo, que tem que fazer essa gestão de um modo solidário e, sobretudo, não excluindo e dando prioridade aos que têm mais dificuldades e, então, criar estruturas a partir daí. Ora, isto é uma inversão enorme dos modos de pensar. E eu acho que a grande linha, o grande vetor de desenvolvimento da doutrina social da Igreja neste momento, em termos de globalização, está precisamente aqui. Ajudar o mundo a pensar-se, não a partir de pequenas entidades que chegam a acordo e se unem, mas a partir de uma grande, única só família que olha para si mesma e busca os modos mais justos, mais equitativos, mais igualitários de gerir este planeta que cada vez mais sentimos que é pequenino e limitado e que não chega a tudo. Francisco, se a doutrina social da Igreja já desafiava a mudanças nos sindicatos, no trabalho, por exemplo, por causa da globalização, este conceito ainda acaba por ser mais revolucionário. E há um aspecto, talvez seja por normas, que eu acho que a doutrina social da Igreja é importante, que é quem reagiu mal à globalização foram os trabalhadores dos países ricos, porque sentiram a concorrência dos países pobres. Enquanto na China e na Índia centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza ou da miséria nos últimos anos por causa da globalização, e em África parece começar a haver agora um movimento nesse sentido, parece, a reação dos países ricos foi fecharem-se. Não importamos. A política agrícola comum, a política dos países dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, é muito protecionista na agricultura, porque não queremos cá que os países pobres venham cá prejudicar-nos. E isso tem que ser repensado. E também a concorrência dos baixos salários, em muitos casos. Portanto, tem que se evoluir nos países ricos para outro tipo de atividades. E nem sempre isso acontece e eu tenho pena que haja sindicatos... O grande desafio da globalização é fazer-nos pensar a todos, quando nós dizemos defendemos os nossos interesses, quem somos nós? Somos nós comunidade, somos nós país, somos nós União Europeia ou somos nós a família humana global que vive neste planeta? Pautar tudo pelo interesse da condição humana. Exatamente. Que é o bem comum. O bem comum, mas o bem comum universal, não o bem comum Mas nacional. essa palavra já entrou também na doutrina, o bem comum universal, que é uma coisa, uma novidade, digamos. Mais uma para desafiar a construção social que queremos fazer e que esperemos possa pautar por essa afirmação da condição humana. Padre Hermínio Rico e Francisco Sá Filho Cabral, muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia, onde em cada semana propomos temas da doutrina social da Igreja.